Transforme o seu sonho em destino. Eu ouvi uma ilustração, certa vez, de que o lugar no mundo em que existem mais riquezas escondidas é o cemitério. E a razão disso, porque há muitos livros que nunca foram lidos, porque não foram escritos. Lá existem muitas canções que nunca foram ouvidas, porque não foram compostas. Lá existem muitos quadros que não foram vistos, porque não foram pintados. Lá existem muitos planos que não saíram do papel, muitas ideias que não vieram à tona. Na verdade, muitos sonhos que nunca se concretizaram. Eu quero dizer para você que Deus te deu muitos dons e muitas riquezas para que você manifeste a sua glória nesse tempo. Então, em outras palavras, o que Deus espera de você é que quando chegar ao final da sua vida, você esteja vazio de tudo aquilo que é para ficar nessa terra. Exatamente como Jesus, que as últimas palavras, os últimos suspiros na cruz, está consumado. Jesus não deixou de pregar nenhuma mensagem que ele deveria ter pregado. Não deixou de curar nenhum enfermo que deveria ter curado. Não deixou de fazer absolutamente nada. Ele se esvaiu, se esvaziou e completou a sua obra. Mas aí talvez você diga, mas pastor, ele é Jesus, eu sou diferente. Não, mas você pode se comparar a Paulo, que ao chegar ao fim da sua vida pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos, você só transformará o seu sonho num destino se você entender que o seu sonho precisa estar ligado ao seu propósito. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o seu sonho precisa estar ligado ao seu propósito. Em alguns momentos aqui eu vou falar a propósito, outros momentos eu vou usar a palavra destino, outros momentos eu vou falar futuro, mas eu estou falando da mesma coisa. A primeira verdade que eu quero te apresentar nessa noite é que existe um grande mistério sobre o seu propósito. Eu vou falar deste mistério para você hoje, que talvez você nunca tinha pensado nisso. Um dos maiores mistérios da vida, querido, é que o seu propósito foi escolhido por Deus, mas o cumprimento dele é decidido por você. Diga assim: o meu propósito foi escolhido por Deus, mas o seu cumprimento é decidido por mim. Isso é mais ou menos como se um pai, antes do seu filho nascer, abrisse uma conta poupança e começasse a guardar dinheiro, e guardasse bastante dinheiro, para que o seu filho, quando nascesse, pudesse estudar até chegar ao final da faculdade e receber o diploma. O pai planejou, preparou tudo, mas um dia a criança nasce, e quando chega a idade certa, ela tem que ir para a escola, tem que dizer tchau para o papai e mamãe, e tem que começar a trilhar um caminho que pode chegar até a formatura. Muitos chegam até lá e podem, no dia de receber o seu diploma, orgulhar o seu pai que sonhou com aquele dia e trabalhou por aquele dia. Mas muitos, por razões diversas, por decisões próprias, podem nunca chegar ao ponto que o seu pai sonhou. Deus sonhou algo extraordinário para você, mas cumprir isso depende de você. Quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus na sua vida? Amém? Você, querido, foi escolhido por Deus para o sucesso. Diga: eu fui escolhido por Deus para o sucesso. Mas alcançá-lo depende de mim. Conta-se que numa vila no Oriente Médio havia um velho, muito sábio. Ele era chamado de oráculo da cidade.
E todo mundo que tinha alguma decisão importante procurava o velhinho para lhe dar uma direção. E dois adolescentes, naquela fase terrível, falaram: nós vamos pegar esse velho. Ele se acha muito sábio, nós vamos pegá-lo. Mas como é que nós vamos fazer? Um deles teve uma ideia. Ele falou: esse passarinho que está aqui, pegaram da gaiola, nós vamos chegar diante dele, vamos esconder o passarinho e vamos perguntar: sábio, eu tenho um passarinho aqui atrás. Ele está vivo ou está morto? Se ele disser está vivo, eu vou macetar ele, vou matar ele na minha mão e vou dizer está errado. Se ele disser está morto, eu vou dizer está vivo. E aí, quero ver como é que ele vai reagir diante disso. Vamos ver se ele é sábio mesmo. Chegaram lá, quando entraram na casa do velhinho, ele ficou felicíssimo, porque ele não tinha muito costume de receber gente jovem. E o menino lá foi logo de cara falando: sábio, eu tenho um passarinho aqui atrás, quero ver se o senhor é sábio mesmo. Ele está vivo ou está morto? O velhinho deu uma risada, olhou para ele e disse assim: se ele está vivo ou está morto, depende de você. Por essa ele não esperava, né? Sabe, gente, é mais ou menos o que Deus faz com você, quando Ele te dá esse dom tão precioso que é a vida. Se você vai usar da sua vida para glorificar a Ele ou não, depende de você. Ele te deu para que você fosse um instrumento da sua glória. Mas a decisão, se você vai fazer da tua vida uma vida que glorifica a Deus, é tua e de ninguém mais. Amém? Diga: eu quero glorificar a Deus. Diga: eu vou cumprir os seus propósitos. Então a segunda lição que eu quero trazer aqui hoje, isso você precisa entender para não ter medo do futuro. O seu futuro já foi planejado por Deus. Ele não foi só escolhido, ele foi planejado por Deus, mas é decidido por você. Em outras palavras, o seu futuro é certo, não é nebuloso. Agora, chegar lá depende de você querer. Eu aprendi na vida uma verdade muito importante: a gente não cresce num momento de vitória. A gente só cresce num momento de dor, num momento de provação, de dificuldade. A hora da vitória a gente celebra, a hora da guerra a gente cresce. E por isso Deus permite que você enfrente muitas lutas, e elas são muitas vezes colocadas por Ele para o teu crescimento. Quantos de vocês assistiram o filme Everest? Everest é um filme que foi feito baseado numa história verídica. Houve um grande alpinista dos anos 20 do século passado, chamado Malcolm Mallory. Esse camarada já tinha subido todas as montanhas importantes do mundo, menos o Everest. E ele tentou 3 vezes. E na terceira expedição que ele fez, ele morreu por causa de uma grande avalanche, uma grande nevasca. Ele morreu e grande parte da sua equipe. No dia que eles foram para o enterro, depois do enterro, os americanos normalmente fazem um banquete, onde as pessoas que vieram de longe para prestar homenagem se juntam ali. E normalmente tem um lugar onde está lá a foto do indivíduo que foi morto. Então estava lá a foto de muitos dos que morreram, ou de todos, inclusive do líder da expedição. E tinha uma foto do Monte Everest. Um dos sobreviventes assumiu o lugar para falar, para prestar homenagem. Chorou muito porque havia slides da expedição, de fotos de pessoas rindo, conversando. E ele disse uma coisa muito interessante, é verídica essa história. Ele disse: Monte Everest, você nos venceu uma vez. Monte Everest, você nos venceu 2 vezes. Monte Everest, você nos venceu 3 vezes. E na terceira você matou o nosso líder. Mas Monte Everest, eu quero te dizer uma coisa: nós vamos te vencer. E ele disse: a razão disso, ele falou em inglês: you can get any bigger, but we can. Você não pode crescer mais, mas nós podemos. E Deus está dizendo para você hoje: talvez você esteja enfrentando uma montanha do tamanho do Everest, mas Deus está dizendo: a tua montanha não vai crescer mais, mas você vai.
Glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado: a montanha que você tem que subir é o instrumento de Deus para o teu crescimento. Amém, queridos? Eu quero te desafiar em nome de Jesus a ter uma fé no cumprimento de Deus para os propósitos que Ele tem na sua vida. Amém? Não deixe que ninguém te diga: os seus sonhos não podem ser realizados. Romanos 8, 28 a 30 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quantas coisas? Quantas mesmo? Quase todas. Muitas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui está a história da sua vida. A palavra de Deus diz que primeiro Deus te conheceu. Antes de você existir, muito antes Ele já te conhecia. Depois de te conhecer, Ele te predestinou. Ou seja, o teu destino estava no coração de Deus muito antes de você nascer. E depois de predestinar, a Bíblia diz que Ele te chamou. Depois que Ele te chamou, Ele justificou. Isso fala de salvação. Mudou o curso da sua história. Você que estava indo para o inferno, Ele falou: vai para o céu, vou chamar. Justificou. E depois de justificar, Ele vai te glorificar. Ou seja, a palavra de Deus diz que Ele vos chamou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos chama de uma natureza morta, pecaminosa, e tem para nós um destino de glória. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o sonho de Deus para a tua vida é te levantar para ser instrumento de glória. Querido, no meio desse caminho tem muita guerra, tem muitas coisas que a gente faz, decisões erradas, portas que a gente tenta arrombar, mas Deus está dizendo: eu já sabia disso, desde o princípio. O meu plano para você era um plano de glorificar o meu nome na sua vida. Glória a Deus. Mas o que você precisa saber para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Para ver seus sonhos se transformarem num destino de glória. Eu vou citar algumas frases que eu bolei aqui a partir desse texto, para contextualizá-lo mais. Eu vou usar na terceira pessoa e você usa na primeira. Eu vou falar o seu e você diga o meu, ok? O seu futuro está escondido dentro de você. O seu futuro já existia antes do presente. O seu futuro é o propósito de Deus que ainda não se manifestou. O seu futuro está no passado. O seu futuro é o seu destino desenrolado. O seu futuro é predestinado por Deus. O seu futuro é o fim confinado no princípio. Você está entendendo? Quem determinou o seu futuro foi Deus. Não se preocupe, porque Ele sabe como fazer. Deus não está em crise. Deus não está preocupado com a crise. Você está entendendo? Deus não está nem aí quem levanta. Aliás, Ele que levanta, Ele que derruba. Ele não está preocupado com as circunstâncias. A gente olha para as circunstâncias e fala: meu Deus, esse mundo está de cabeça para o ar. Deus fala: não, eu sabia de tudo isso. Por isso o seu futuro Deus já determinou lá atrás, no passado. Amém, não? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Então, dentro desse entendimento de que o nosso futuro está confinado dentro de nós, eu quero dizer para você que o seu futuro não está diante de você, está dentro de você. O seu futuro não é o futuro, é o agora. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Se você olha para uma semente de laranjeira,
ela tem um destino, ela tem um propósito. Ela vai virar o quê? Uma árvore de laranja, não, uma árvore de laranjeira, cheia de laranjas. Numa semente de laranjeira, existe um código de DNA que vai transformá-la numa árvore, se for plantada. Deus, quando te criou, introjetou em você o seu propósito. Há um DNA, não só físico, mas espiritual na tua vida. Olhe para a tua vida, olhe para a pessoa do lado e diga: há um DNA de Deus dentro de você, que determinará o que você vai se tornar. Amém, irmãos? É assim que Deus age. Ele já concebeu, Ele já sonhou, e Ele vai prover os meios para que isso aconteça. Portanto, quando você olha para um ovo, você sabe que ali tem uma galinha. Amém? Ah, pastor, você está falando isso é bonito, mas você não sabe das minhas lutas. O que eu sei é que Deus tem comprometimento com o futuro dos que são seus. O que eu sei é que o seu futuro é mais importante que o seu passado. O que eu sei, meu querido, é que não importa o que você tenha feito, nada pode mudar o propósito de Deus. Se houver no teu coração desejo de se arrepender e caminhar adiante, Deus vai restaurar, porque os seus propósitos, o seu chamado e a sua vocação são irrevogáveis. Porque quando Ele determinou, Ele já sabia. Não é porque quando você casa com uma pessoa, namora, e a pessoa fala: eu não sabia que era assim, então não quero mais. Deus não tem essa história, Ele já sabia. Então quando Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele já sabia. Olha para a pessoa e diz: Ele já sabia de tudo. Sabe, meu irmão, o seu futuro é mais importante que o seu passado. O seu futuro é mais importante do que o seu passado. Não fique olhando para trás. Não permita que o diabo te acuse para destruir os sonhos de Deus na tua vida. E quando você sonhar coisas grandiosas, não fique deixando ele te acusar, dizendo: não vai acontecer, porque você não vale nada, porque você pisou na bola. Você diga: eu pisei na bola, mas eu confessei, o meu pecado já está crucificado na cruz do Calvário, e os propósitos de Deus para a minha vida são irrevogáveis. Amém? Aleluia. A terceira verdade que precisamos saber sobre o propósito: Jesus morreu para perdoar o seu passado, querido, mas também para salvar o teu destino futuro. Eu vou repetir: Jesus morreu para perdoar o seu passado, mas para salvar o seu destino futuro. Está assegurado. O seu passado Ele lançou no mar do esquecimento. Esse é um paradoxo, né? Porque a Bíblia diz que Deus é onisciente. O que é onisciência? Deus o quê? Sabe tudo. Só que quando o diabo vai te acusar na presença de Deus, e você já confessou um pecado, o diabo fala: tá vendo? Fulano fez isso. Deus fala: não sei do que você está falando. Como não sabe? O Senhor é onisciente, Ele fez isso. Eu não estou sabendo. Se eu sabia, eu já esqueci. A palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Amém? Está cancelado, está anulado, está destruído. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, é óbvio que Deus se lembra, mas Ele trata como se não lembrasse. Ele trata como se não existisse. Ele declara: eu lancei nas profundezas do mar e não nos lembro deles mais. Querido, do seu passado, só uma pessoa pode lidar, e essa pessoa é Deus. Você não pode fazer mais nada com o seu passado. O que foi feito, foi feito. Por isso que eu digo, nos relacionamentos, ou você se dispõe a perdoar o passado, ou então não vai ter jeito. Porque se o camarada fez uma besteira, está feita, não dá para mudar. Então, se você quer levar adiante, tem que perdoar. Amém ou não? Porque é assim que Deus trata com a gente.
O passado você não pode fazer nada, mas o futuro você pode ser partícipe do propósito de Deus. Porque você concorda com Ele, combina com Ele e Ele prepara tudo aquilo que você necessita para realizar aquele propósito. Amém? Então diga: Jesus morreu para perdoar o meu passado, mas também para salvar o meu futuro. E é por isso que Paulo diz em Romanos 8:31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: não existe ninguém neste universo inteiro que pode com você. Porque se Deus é com você, quem pode te vencer? Quem pode te vencer? Mas eu quero te dar um conselho bem prático. Deus se esquece, mas as pessoas não. Não é verdade? Quero dar um conselho prático que acaba com essa coisa. Porque quando a pessoa erra, e se o erro é público, as pessoas torcem o nariz, olham com desconfiança, ficam com o dedo em risco. É verdade ou não? Até as pessoas mais queridas, mais próximas. Você deu uma, chegou pertinho e falou: já vai fazer de novo. Você não disse que tinha mudado? Não faça isso não, viu, irmão? O acusador, o nome dele é Satanás. Você tem que fugir desse negócio. Esse negócio de acusação não dá. Deus não te chamou para acusar ninguém. Deus te chamou para perdoar. Deixa para Deus. Mas eu quero te falar que como é que eu lido com o pecado do passado? Como é que você mata ele? Como é que você destrói ele na tua história? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, e a palavra confessar no grego é homologel, homologar, tornar público, publicar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém ou não? Mas como que isso se dá na prática? Se você pecou diante de Deus somente, confessa só para Ele. Agora, se o teu pecado é público, não adianta você ficar jogando a poeira debaixo do tapete. Eu conheço uma pessoa que muitos de vocês conhecem. Não vou citar o nome por razões óbvias. Mas é uma pessoa de Deus, preparado, talentoso, só que fez muita besteira na vida. Essa pessoa, a igreja o rejeitou. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que uma pessoa dessa que tem um talento tão tremendo não pode mais ser aceito? O que faltou? Outro dia eu estava falando para a Lília. Falei: sabe o que faltou, Lília? Dar um nome para os bois. Pequei aqui, pequei aqui, pequei aqui, mas confessei os meus pecados e o Senhor mudou a minha vida. O apóstolo Paulo, que na minha opinião é o maior herói do Novo Testamento, fez isso. Ele foi um bandido, ele matou, ele traiu, ele perseguiu, ele açoitou, ele fez de tudo com cristãos. E um dia esse camarada está indo para Damasco para pegar mais crentes e jogar na cadeia, e ele tem um encontro com Jesus. Fica 3 dias cego e no 3º dia ele recupera a visão, porque Ananias ora por ele. E quando ele volta a ter visão, irmãos, Jesus deve ter falado coisas tremendas nesse dia. Ele já quis sair pregando. Só que quando ele chegava nos lugares, os crentes faziam assim: esse aí é o assassino. Esse aí é aquele que nos perseguia. Mentira dele. Não se converteu nada, isso é golpe. Sabe como é que ele fazia? Ele se apresentava assim: irmãos, meu nome é Paulo. Anteriormente eu chamava Saulo. Vocês me conheceram como Saulo. Eu persegui, eu matei cristãos, eu os joguei na cadeia. Mas eu tive encontro com Jesus. E Ele me perdoou. E Ele me convocou para ser apóstolo dos gentios. E as pessoas iam vendo a unção e o poder da confissão. E saíam de uma postura de resistência para uma postura de aceitação. Então, meu querido, você quer sepultar
enfrentar o pecado, confesse. Houve uma pessoa da igreja que muitos anos esteve entre nós e um dia, sem falar comigo, saiu daqui da igreja. Saiu da igreja e começou a falar mal de mim. E um dia eu falei, o que aconteceu? Liguei para essa pessoa, para esse casal, fomos jantar, falei, o que houve? Por que vocês foram embora da igreja? Aconteceu alguma coisa? E eles contaram para mim um erro que eu tinha cometido com eles. E queridos, eu confessando para vocês aqui, eu nem achei que eu tinha errado. Mas eu pedi perdão, falei, me perdoem. A minha intenção não era outra. Me perdoe. Está tudo certo entre nós, está tudo certo, está perdoado, está perdoado. Passaram alguns anos, as pessoas começaram a me malhar de novo. E eu escrevi um e-mail e falei, o que está acontecendo? E os anos de dedicação, de discipulado, de amor, de coisas, por que vocês estão fazendo isso comigo? E ela escreveu, porque você fez isso, 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 isso. Eu falei, pera lá, esse pecado eu já confessei. E você me disse que perdoou. Não é verdade? Não respondeu. E nunca mais falou nada. É assim que você bota uma pedra em cima do pecado. Pecado confessado é pecado destruído perante Deus e perante os homens. Amém? Não guarde, não leve para a sua vida. Seja honesto com Deus. Se a pessoa não quiser perdoar, ela vai ficar presa. Mas você está livre. Diga para a pessoa ao teu lado, com o teu passado, você confia que Jesus perdoou, mas você é honesto e confessa os seus pecados. Amém? Não deixe que seu passado roube o seu futuro. Não deixe que o seu passado impeça que Deus faça na tua vida o que Ele projetou. A quarta verdade que eu quero falar: o seu destino final foi decidido no princípio. Repita comigo, o meu destino final foi decidido no princípio. Isaías 46, 9 e 10 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. E ele repete: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por quê? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, e a palavra etza, conselho no hebraico é propósito, desígnio, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Senhor te diz hoje, o meu propósito, o meu conselho, o meu desígnio para a tua vida está de pé. Eu não mudei, Deus está dizendo. Você está me entendendo? O propósito de Deus para a sua vida ainda está valendo. Não mudou. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe que as circunstâncias te impeçam de crer. Deus é imutável. Quando Ele escolheu você, quando Ele decidiu o que Ele ia fazer, Ele já sabia de tudo. E é isso que Ele está dizendo, não tem outro Deus igual a mim. Eu sou único. Eu conheço as coisas, o fim das coisas no início. Por isso, Deus diz para vocês, o meu propósito está de pé. Vocês querem ver uma coisa? Quando Deus chamou Israel, e Deus prometeu que um dia, um descendente de Davi ia governar, ia reinar em Jerusalém, o mundo diz que não concorda com isso. Passaram milênios, e Deus trouxe o seu povo de volta do mundo inteiro, para Jerusalém e para Israel. Queridos, Deus não muda o que Ele determina. Deus não é aquele que levanta de manhã e fala, mudei de ideia. Esta frase não está no vocabulário de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado. Deus ainda deseja para você coisas tremendas. Deus está te dizendo hoje, o meu propósito para a tua vida permanecerá de pé, farei a minha vontade. Eu termino antes que comece. Eu finalizo antes que inicio. Entenda uma coisa comigo. Deus nunca inicia nada sem antes já ter determinado o fim dela.
A sua vida não está levada ao léu. Como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, tua vida não está igual a música do Pagodinho, não. A tua vida tem começo, tem meio e fim. E Deus já determinou lá atrás o que Ele ia fazer na tua vida. Amém ou não? Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Ele completa na sua soberania o propósito para a tua vida. E depois faz você nascer. Diga assim: existe algo extraordinário nessa vida que Deus já completou e me fez nascer para que eu começasse. Existe algo extraordinário nessa vida que Deus já completou e que eu nasci para começar. Você está entendendo? Você pode começar, você pode trilhar, mas Deus falou: eu já completei essa obra. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo disso, diz: aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. E querido, o dia de Cristo na tua vida pode ser o arrebatamento ou pode ser a tua morte. O homem de Deus, no centro da vontade de Deus, ele é imortal, até que cumpra o seu propósito. A hora que Deus fala: acabou, cumpriu o propósito, já glorificou meu nome, vou promover. Seu Oswaldo cumpriu. Hoje ele já está de coroa na presença do rei. É triste, dá saudade, dói, mas a senhora tem a certeza, ele cumpriu o propósito de Deus. Hoje ele está no bem bom. Está esquentando o lugarzinho para a senhora, dona Pina. Vai demorar bastante ainda, pelo amor de Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: quando você está no centro da vontade de Deus, você é imortal. Vamos repetir: existe algo extraordinário nessa vida que Deus já completou e que eu nasci para começar. Amém? Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer: eu creio que os propósitos de Deus na minha vida vão se cumprir? Eu quero provar para você na Bíblia que o que eu estou falando não é balela, não. Apocalipse 13:8 diz assim: e adorá-la-ão. Aqui o contexto está falando das pessoas do mundo que vão adorar o anticristo, a besta. Mas nesse versículo ele revela isso. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que a Bíblia está dizendo é que desde a fundação do cosmos, aqui a palavra não é terra, planeta Terra, é cosmos, é universo. Desde a fundação do universo, Jesus já tinha morrido. Só que por volta do ano 3 antes de Cristo, porque houve um erro de datação, ele nasceu. Então ele nasceu para cumprir algo que já Deus tinha completado. E quando Pedro tentou demovê-lo do propósito para que ele veio, ele falou: arreda de mim, Satanás, porque foi para isso que eu vim. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você tem um propósito de Deus na sua vida, que Ele estabeleceu lá na eternidade, e você vai cumprir, em nome de Jesus. Quando você pensa assim, você não tem medo de futuro, você não tem medo da economia, você não tem medo de nada. Porque Deus vai cumprir e vai te dar tudo aquilo que você necessita para cumprir o chamado dele na sua vida. Amém? Então vamos crer, meu irmão, vamos louvar, vamos adorar, vamos dizer: Deus, obrigado pelas montanhas que eu vou subir. Queridos, não se esqueçam, quando Josué e Caleb foram impedidos de entrar na terra por causa da incredulidade dos outros, morreu uma geração inteira. 40 anos passaram e aqueles dois não envelheceram. Quando Caleb chega com 85 anos na terra, 40 anos depois, ele chega para Josué e fala: Josué, você lembra muito bem que Moisés me prometeu aquele monte ali. E o monte que ele estava pedindo era um monte que estava cheio de gigante. Ele ainda ia ter que subir, ainda tinha que derrotar os gigantes. Ele disse assim: eu ainda estou forte para lutar, estou forte para cortar lenha, estou forte para
trazer a espada e eu vou tomar posse do que o Senhor me prometeu. E Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, meu irmão, porque Deus tem uma terra para você tomar posse. Não olhe para as circunstâncias. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua vida. Mas eu disse no início que a gente tem que concordar com Deus. Tem que dizer amém para o seu propósito. A única pessoa no universo que pode sair desse propósito é você. Nem Satanás, nem demônio nenhum, nem principado nenhum pode mudar o propósito de Deus na tua vida. Mas você pode, se você não quiser. Mas Salmo 37, versos 4 a 7, nos ensina como é que nós temos que lidar, para que a gente não corra o risco de ver os sonhos de Deus para a nossa vida se perdendo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fala sobre sair a tua justiça como a luz, e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deus está dizendo uma coisa e a palavra de Deus é verdadeira. Se você me amar, se você se deleitar em mim, eu vou fazer tudo o que você quiser. Os teus desejos serão respondidos. Aprenda uma coisa: Deus é ciumento. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes daqueles que são deles. Então, quando Deus olha e vê um filho dele amando mais as coisas do que Deus, ame mais a Deus do que as coisas que Ele te dá, porque as coisas passam, mas o teu relacionamento é eterno. Querido, Deus arde em ciúmes quando Ele vê um cristão, sabe, se apegando a coisas. Ame a Deus, se deleita dele e diz: eu satisfarei os desejos do teu coração. Quando eu estava namorando com a Lilian, a gente já estava praticamente com a data de casamento marcada, e eu falei para ela: olha, meu amor, ela veio de uma família abastada. Eu disse: você sabe que você vai casar com um pastor, e pastor é pobre. Você está disposta? Ela falou: olha, estou disposta a casar com você. Não sei se eu acho que Deus, um pastor tem que ser pobre, mas eu estou disposta a ficar com você porque eu te amo. Nós nos casamos e, como eu contei para vocês, durante o meu período no seminário, meu sogro me sustentou, mas eu tinha brio, né? Quando eu me formei, eu falei: agora acabou, não quero mais nada, eu quero viver do que eu ganho. Dura coisa pediste. Hoje acho que eu não ia fazer essa palavra, não. Foi um tempo difícil, viu, irmãos? A igreja era muito pequenininha, não dava nem, muitas vezes, chegava no meio do mês, tinha acabado as coisas para comer. E Deus sempre fazia algum milagre. Mas um dia a Lília estava meio tristinha, eu perguntei para ela por que ela estava triste. Ela falou: olha, a gente não tem dinheiro para comprar um tapete, para comprar uma cortina, não tem dinheiro para comprar uma porcelana. Ela falou: olha, era uma segunda-feira, a gente já estava deitado. Ela falou: será que você não está impedindo a bênção de Deus? Com esse negócio de pastor tem que ser pobre, tem que ser pobre. E eu falei: bom, depois de discutir com ela, mostrar teologicamente, falei: mas vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Deus que Deus me mostre se eu estiver errado. Eu falei: Senhor, se eu estou impedindo a tua bênção, me mostra. Isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira, irmãos, tinha culto de quarta-feira. Naquela época não existia o pastor Daniel, então era eu que dirigia. A gente estava lá em cima da padaria, aquele lugar pequenininho, tinha umas 10 pessoas, a igreja estava no começo. Entrou pela escada uma mulher toda fina, bem vestida, e todo mundo olhou para ela, né, uma pessoa diferente. Quando terminou o culto, ela veio falar comigo. Ela falou: olha, eu estava passando aqui na frente e Deus me mandou subir. Eu quero te dizer que eu nunca mais vou voltar aqui. Eu pensei, aqui não é lugar para ela mesmo, era um buraco que ninguém achava ali, né? Eu nunca mais vou voltar aqui, mas Deus me mandou fazer uma coisa. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, vendi um terreno, não tem igreja para dar o dízimo, Deus me mandou dar para você. Ela disse: minto,
Deus me mandou dar para tua esposa. Não é para pagar conta, é para ela comprar tapete, cortina, porcelana. Daquele dia em diante eu acabei com esse negócio de teologia da pobreza. Eu cheguei lá, falei, meu amor, toma aqui, ó. Queridos, era o equivalente a 3 anos de salário. Deu para comprar tudo. Deus tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Então Deus não quer que você fique preocupado com o futuro. Deus quer que você fique preocupado em se agradar dele, em amá-lo, em ter deleite na sua presença. Ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz do meio-dia. Luz do meio-dia é o pico da luz. Ele está dizendo isso para você. Descansa no Senhor. Olha para a pessoa do teu lado e diga, não fica ansioso não. Diga, descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Querido, o seu futuro é o passado de Deus. Deus nunca entrou em pânico, e por isso os seus filhos não podem entrar em pânico. Deus não está preocupado com o que está acontecendo no mundo, Ele está no trono, e a obra da tua vida Ele já completou. A quinta verdade que eu quero falar para vocês: será que a gente pode olhar para o futuro com esperança? Como olhamos para o nosso futuro destino com confiança? O que dá confiança de fato de que nós vamos cumprir o nosso propósito. O seu destino, o seu futuro não é um experimento que pode dar certo e pode dar errado. Não é uma obra de risco. O seu destino é certo. Eu vou repetir. O seu destino é certo. Olha para o teu lado, diga assim, meu querido irmão, quando você nasceu, Deus já sabia aonde você ia chegar. O seu destino é certo. Porque Deus está dizendo, o meu propósito está de pé. Eu vou ler para vocês o capítulo 16 de Provérbios, os 3 primeiros versículos, mas depois eu vou ler o 9, que para mim é o mais elucidativo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus está dizendo, pode planejar, meu filho. Olha para a pessoa do lado e diga assim, não tem nada demais em planejar. Mas é Deus que vai dizer se vai ser aquilo ou não. Ele diz mais, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. E aqui a palavra puro não só significa eticamente, moralmente, mas corretos. Mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Mas o versículo 9 explica como isso acontece. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantos aqui já fizeram planos que não deram certo? Todo mundo, né? É da vida. Diga assim, essa é a minha história. É um namorado que não deu certo. É uma empresa que faliu. Não é? O que Deus está dizendo é isso faz parte. Isso é do homem. Deus está dizendo, o homem traça os seus planos, mas Deus dirige os passos. O que Deus está querendo dizer? Então está lá o Lamartine dizendo, olha, eu vou por esse caminho. E Deus, pá! Não, aqui não vai dar. Pá! Pá! Pá!
Sabe, gente, quando eu me converti, eu orava a Deus pela minha querida. E eu naquela época era magro, cabeludo, tocava piano em Vencedores por Cristo, chovia mulher na minha horta. Mas nenhuma preencheu meu coração. Um dia, eu fui convidado para fazer um trabalho evangelístico em uma cidade chamada Viradouro. Imagina, Viradouro é aquele lugar que você vai e não tem mais para onde ir, você tem que voltar. Eu nunca na minha vida ia a Viradouro, mas eu fui porque fui para fazer o trabalho de Deus. E naquela noite, o Dante, o líder da nossa equipe, pregou e falou para os jovens: quantos aqui querem entregar sua vida sentimental no altar de Deus? E eu fui lá. E junto comigo estava a Lilian lá. Tinha mais de 30 jovens ali. Ela também não morava lá. Ela morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo, era em São Paulo. Mas nós nunca nos cruzamos. E depois, quando você vai ver, querido, eu era um cara da pá virada. Se a Lília tivesse me encontrado em qualquer outra época da minha vida, ela ia me odiar. Mas a vida inteira eu fiquei perseguindo ela. Eu morava em Olímpia e a minha vizinha de fundo, que era minha professora na escola dominical, era tia dela. E eu nunca conheci a Lília, embora ela tenha ido lá. Passaram os anos, ela mudou para São Paulo, em 73, foi estudar no Colégio Batista. Nós temos a mesma idade. Eu mudei em 74, fui estudar na mesma classe dela. Só que ela tinha ido embora para Santos. Tanto é que quando eu fui casar com a Lília, meus amigos todos lembravam dela. Continuamos anos, nunca conheci. Eu, terrível. Chegou na faculdade, eu fazia engenharia no Mackenzie, ela administração do Mackenzie. Nunca nos cruzamos. Queridos, fui conhecer a Lília em Viradouro. Você está me entendendo? Na hora que Deus quis, Ele juntou os caminhos. Aí ela olhou para aquele italiano lá, falou: que coisa mais linda, é com esse mesmo. Ela falou: é muito além do que eu tinha pensado. Que ela não sabia que eu ia ficar careca e gordo. Ela brinca comigo: quando eu namorava com você, você era o manequim italiano, porque italiano é magro, elegante. Hoje você é o manequim americano. Não interessa. Caiu na minha horta, porque Deus escolheu assim, cuidou de mim. Olha para a pessoa do teu lado: Deus está no controle da tua vida, meu querido. Ele dirige os nossos passos. Ele fecha portas, Ele abre portas. E você vai andando, você fala: eu estou planejando isso. Aí Ele vem e fecha a porta, aí você muda a direção. Aí Ele fecha aqui, abre aqui. A hora que você vê, você está cumprindo o propósito para o qual Ele te chamou. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Deus usa, muitas vezes Ele usa de autoridades na nossa vida. Sabe que Davi era pastor de ovelhas. E um dia, como outro qualquer, ele estava pastoreando as suas ovelhas quando seu pai, que era autoridade na vida dele, chegou: filho, vai até o vale de Elá, levar esse lanche para os teus irmãos. Ele podia ter dito: não vou. Meus irmãos nem gostam de mim. Ele era mais jovem, estavam todos guerreando. Não, deixa eu ficar aqui com as minhas ovelhas. Mas ele obedeceu. O que ele não sabia, irmãos, não tinha a mínima ideia, mas é que naquele vale de Elá existia um gigante chamado Golias, que nasceu com uma finalidade: servir de escada para que Davi se tornasse rei. Porque Davi precisou de matar o Golias. Porque quando ele matou o gigante que ninguém queria enfrentar, no mesmo dia Saul falou: você não vai mais ser pastor de ovelhas, a partir de agora você é meu escudeiro. E aquilo mudou Davi de patamar, fez dele um grande guerreiro, e por causa disso ele se tornou rei. Agora, a instrução que Deus usou
através da autoridade foi simples. Vai levar um lanche. Deus não pegou um anjo do céu e desceu e disse: Davi, eis-me aqui. Eu sou um anjo de Deus. Eu vim para que tu vás para o vale de Elá. Lá tu encontrarás um gigante que tu matarás. E por causa deste ato tu terás prestígio e serás rei. Não foi assim. A instrução foi: vai levar o McDonald's para o teu irmão. Eu aprendi uma coisa. Deus muitas vezes te mostra o fim, mas Ele não mostra o meio. E muitas vezes Ele vai usar de autoridades na sua vida para dirigir você para o teu propósito. Um pai é uma autoridade que Deus usa para conduzir os filhos. Um pastor é uma autoridade espiritual que Deus usa para conduzir as ovelhas. Por isso, querido, atenda a voz de Deus através das pessoas que Ele coloca na tua vida. Deus não mudou o propósito. Mesmo quando a gente erra, Deus conserta. Você não tem que ter medo de errar, porque a gente erra. O que você tem que ter é um grande desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Porque um pai, quando cria um filho, quantas vezes ao longo da vida o filho erra? Você já imaginou se o pai falasse: bom, a partir de hoje, meu filho, você está com 7 anos, errou, tchau, vai para a rua, aqui você não entra mais. Um pai não desiste do seu filho e luta por ele até que ele se torne uma pessoa de bem. É isso que Deus está fazendo com a tua vida. Se você acha que Deus não te ama, Ele te ama muito. Te ama muito, não desistiu de você. Diz: o que nós combinamos está em pé. A minha palavra eu não volto atrás, eu vou fazer. Se você errar, eu conserto. Você só tem que querer e tem que crer no meu chamado. Eu termino a minha palavra com um texto que eu também acho muito lindo, de Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, que diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. No texto grego é um auristo, é mais forte do que isso, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: todas as bênçãos que você necessita já foram realizadas, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus lá na eternidade te amou tanto que Ele falou: eu vou dar um destino para essa pessoa, de bênção e de glória, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Você não é órfão, você foi adotado pelo Senhor, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Todas as bênçãos já nos foram dadas. Deus te predestinou porque quis. Você foi fruto da escolha de Deus. Eu sempre falo para a Lília: não tem nada melhor no mundo do que você casar com a mulher que você ama. A Lília foi a única pessoa que eu amei na vida. Eu tive muitas namoradas, mas foi a única que eu amei. Até hoje eu olho para ela e falo: nós somos muito felizes, porque Deus não escolheu um para o outro. Dona Pina, no dia do culto do seu Oswaldo, ela falou assim: você ama muito a pastora Lília, mas eu amo muito mais o Oswaldo. Eu discordei daquilo, viu, dona? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é escolhido de Deus. Diz: Ele te predestinou porque Ele te amou. Deus não foi forçado: ai, vou ter que escolher aquele camarada, ai meu Deus do céu. Não, Ele escolheu porque Ele quis, Ele teve vontade, Ele te criou, falou: vai ser meu, vai ser instrumento da minha glória, vou ter comunhão com Ele, Ele vai ser levantado nesse mundo para mostrar o meu poder.
Amém, irmãos? Então não tenha medo de sonhar, porque Deus tem coisas grandes para você. Não tenha medo. Satanás quer roubar o brilho do teu coração. Satanás quer que você seja um crente salvo, mas uma chama apagada. E Deus está te dizendo: eu quero restaurar a tua vida, o teu coração, os seus sonhos, as suas feridas. E hoje nós vamos orar por todas as pessoas que têm feridas nas almas. E eu quero declarar que as cadeias vão quebrar, porque Deus é um Deus de recomeço. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, meu amado. Daqui a pouco você vai receber uma unção de quebra das cadeias da alma. Mas levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, a tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra na minha vida vai completá-la até o dia de Cristo. Muito obrigado, porque a tua agenda é precisa, o teu amor é imutável. Muda o meu coração, traz de volta a alegria, a esperança e a capacidade de sonhar. Que os meus erros do passado estejam esquecidos no meu coração. Eu abdico deles, eu abro mão deles e tomo posse do alvo que o Senhor tem para a minha vida. E eu vou correr para Ele, para a glória do teu nome. Eu serei neste mundo instrumento da tua glória. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.